Meu nome é Renato Sobral, sou aluno do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências do Exercício e do Esporte da Universidade Gama Filho. Sou membro do grupo de pesquisa Clínica Escola de Fisioterapia e do grupo de pesquisa Performance, ambos da Universidade Gama Filho. Vou apresentar para vocês como se utiliza o software G-Power, que serve para calcular o N necessário para um estudo experimental. O G-Power foi concebido por esses pesquisadores no ano de 1992, mas desde a sua criação nós podemos perceber nos dias de hoje que ele não é tão difundido no meio acadêmico. E esse é o objetivo desse tutorial. Vou destacar alguns pontos fundamentais, positivos desse software. O primeiro deles, que ele é grátis na internet, então você pode fazer o download e usar no seu computador particular. Ele exige muito pouco do seu computador, ele é um software leve, de apenas 584 KB, e utiliza uma plataforma de MS-DOS, que também tem uma baixa exigência do seu PC, o que permite o programa rodar de uma forma bem tranquila no seu computador. As análises que ele realiza são as seguintes: o cálculo do tamanho do efeito, onde ele verifica o efeito de diferentes intervenções em diferentes grupos, segundo os modelos do Cohen. Ele calcula um teste a priori, que faz efetivamente o cálculo amostral. Ele faz um cálculo pós-hoc, que visa identificar o poder do teste encontrado nos estudos. E um compromise test, que verifica as possibilidades de encontrar diferença significativa de acordo com as possibilidades reais do seu estudo. Então, nesse tutorial, nós vamos ver como se calcula o tamanho do efeito, como se verifica o poder do teste estatístico dos estudos, como calcular a amostra necessária para a realização do estudo e verificar o erro alfa de acordo com as possibilidades reais. Primeiramente, nós vamos ver o cálculo do tamanho do efeito. Muito bem, então essa é a tela do software já em funcionamento. Nós vamos calcular o tamanho do efeito. E ao clicar em cálculo do tamanho do efeito, o software nos pede a média do grupo 1. Então vamos supor que o grupo 1 seja nosso grupo experimental e que nós temos a média pós-intervenção para força muscular. Vamos supor que seja um teste de 10 RM e o grupo experimental teve uma média de 80 kg em carga. E a média do grupo 2, vamos supor que seja nosso grupo controle, que teve uma média de 50 kg pós-intervenção. Por que pós-intervenção? Porque nós estamos calculando o tamanho do efeito entre grupos. Então é a média pós do grupo experimental menos a média pós do grupo controle. E aqui ele também nos solicita o sigma, que é o desvio padrão de cada grupo. Na verdade, uma média desse desvio padrão. E esse desvio é o desvio inicial, é o desvio pré. Então vamos supor que a média desse desvio padrão entre os grupos inicialmente seja de 10 kg. Damos um Enter e ele nos dá o resultado do tamanho do efeito. E esse valor, 3, segundo o modelo de classificação do Cohen, é um tamanho de efeito muito grande. Ok, já temos o nosso valor. Vamos aqui em Calc e Copy. Como já foi calculado, ele só vai copiar o valor aqui para o software. Agora nós vamos ver
como se calcula o poder do teste estatístico utilizado no estudo que nós estamos analisando, que é o estudo que nós nos basearemos para fazer o nosso cálculo amostral. Então, nós retornamos aqui ao software, podemos observar que ele já tem o valor do tamanho do efeito que foi calculado previamente. Nós vamos agora, antes de mais nada, nessa caixa de seleção, marcar Test to Tailor e vamos pedir um post-hoc. Lembrando, o post-hoc é para calcular o poder do teste estatístico que foi utilizado nesse estudo que nós estamos analisando. Aqui já temos o tamanho do efeito. Vamos adotar um valor de erro alfa de 0,05, que é o aceitável em ciências da saúde, mas esse valor poderia ser de 0,01, mas nós vamos manter esse valor que já está aqui. E vamos supor que nesse estudo tenha sido utilizado no grupo experimental 8 sujeitos e no grupo controle 10 sujeitos. Damos um Enter. E nós temos um poder do teste de 1, o que é um poder de teste excelente, quando o mínimo aceitável seria 0,8. Então, nós vemos que esse estudo foi muito bom, teve um bom poder estatístico encontrado. Agora nós vamos solicitar um teste a priori. Esse teste é que faz o cálculo efetivo da nossa amostra. Cabe ressaltar que esses valores são fictícios, né? E que esse cálculo amostral ele é uma estimativa. Então, toda estimativa está sujeita a um erro, ou para cima ou para baixo. Então, 8 poderia ser o número de indivíduos suficiente para uma significância estatística, ou não, porque esse cálculo é, como eu já disse, uma estimativa. Vamos supor que esse tamanho do efeito fosse moderado, 0,5. Olha como vai mudar aqui o tamanho da amostra. Já seriam necessários 128 sujeitos. E olha como o poder do teste, que era de 0,93, caiu aqui para o que nós escolhemos, que seria o mínimo de 0,8. Então, baseado nesse modelo de tamanho do efeito, a estimativa cresce absurdamente em 120 sujeitos. Então, tem que ter sempre essa atenção. Isso é uma estimativa que o software faz. Novamente aqui na tela, vamos escolher na caixa de seleção de análise um teste a priori. E, como já temos calculado o tamanho do efeito, já temos também o valor de alfa de 0,05. E agora a nossa decisão é de adotar um poder do teste de 0,8, o que seria o mínimo aceitável, mas eu poderia colocar 0,9, 0,95, mas vamos deixar 0,8. Damos um Enter. E o que o software me mostra é o seguinte, é que o tamanho total da amostra, para esse estudo que eu quero desenvolver, adotando um tamanho de efeito muito grande, um valor 3, um nível de significância de 0,05 e um poder do teste de 0,8, eu precisaria de 8 sujeitos. E, na verdade, o poder do teste que eu conseguiria atingir com essa quantidade de sujeitos é de 0,93, é até muito superior ao que eu escolhi. Logicamente, porque esse tamanho de efeito encontrado foi muito, muito grande. Cabe ressaltar
que esses valores são fictícios, né? E que esse cálculo amostral ele é uma estimativa. Então, toda estimativa está sujeita a um erro, ou para cima ou para baixo. Então, 8 poderia ser o número de indivíduos suficiente para uma significância estatística, ou não, porque esse cálculo é, como eu já disse, uma estimativa. Vamos supor que esse tamanho do efeito fosse moderado, 0,5. Olha como vai mudar aqui o tamanho da amostra. Já seriam necessários 128 sujeitos. E olha como o poder do teste, que era de 0,93, caiu aqui para o que nós escolhemos, que seria o mínimo de 0,8. Então, baseado nesse modelo de tamanho do efeito, a estimativa cresce absurdamente em 120 sujeitos. Então, tem que ter sempre essa atenção. Isso é uma estimativa que o software faz. Agora nós vamos realizar um compromise test que verifica as possibilidades de se obter alguma significância estatística baseada na sua possibilidade de conseguir um número de sujeitos, não baseado no cálculo, mas de acordo com o que você pode ter de possibilidade real. Bom, o atual cálculo mostra, né, o teste a priori que nós realizamos anteriormente, mostra para esse poder de teste que eu escolhi com esse nível de significância, e vamos adotar aqui esse tamanho de efeito moderado, diferente do tamanho de efeito anterior, que era de 3, o software nos mostra 128 sujeitos, né, seriam necessários para essa amostra. Então agora nós vamos realizar a compromise test. Nessa caixa de seleção a gente marca a compromise test para verificar, de acordo com as nossas possibilidades, o que aconteceria. Então aqui já está o tamanho de efeito. Nós vamos inserir agora um valor da razão beta-alfa. Vamos lembrar que alfa é 0,05 e beta é o erro do tipo 2, que como o poder do teste é de 0,80 e o poder do teste é 1 menos beta, se 1 menos beta é igual a 0,80, é porque beta é 0,20. Então, a razão beta-alfa é de 0,20 dividido por 0,05. Então, nós teríamos o valor 4. 4 vezes 0,05 é igual a 0,20. E quando eu falo de possibilidade real, é o seguinte: se o software me disse que eu deveria ter 128 sujeitos, sendo 64 num grupo experimental e 64 num grupo controle, será que eu tenho essa possibilidade de conseguir 128 sujeitos? Vamos supor que não, até porque realmente isso é muito difícil. Então, o que eu tenho possibilidade de conseguir é, ao invés de 64 sujeitos num grupo, é de, no máximo, 30 sujeitos num grupo experimental, e seria razoável o mesmo número num grupo controle. Nós vamos dar um Enter. E o que ele me diz de importante é o seguinte: olha, para esse número de sujeitos que você pode conseguir, com essa razão beta-alfa e esse nível de significância, o máximo que você poderia conseguir estatisticamente, num erro alfa, é de 0,09. Ou seja, se nós aceitamos como nível mínimo de erro alfa o valor de 0,05, para esse número de sujeito e para todos esses parâmetros ajustados, nós não encontraríamos diferença significativa. Além disso, o poder de teste máximo encontrado seria de 0,60. Ou seja, as minhas possibilidades atuais para o estudo que eu quero realizar, para encontrar diferença estatisticamente significativa, não seriam boas. E dessa forma, cabe ao pesquisador tomar a decisão do que ele vai
fazer para conduzir o seu estudo. Eu queria chamar a atenção para alguns parâmetros importantes aqui do software. É sempre interessante marcar nessa caixa de seleção essa seção aqui de acurácia. Isso minimiza os erros cometidos nos cálculos. E sempre aqui o bicaudal, né, o two-tailed, que também minimiza os erros. Vou ressaltar também que todos esses cálculos que eu realizei, eu estava baseado no meu delineamento com 2 grupos pré e pós-intervenção. Então, eu estava utilizando um teste T, que você pode escolher aqui, ó, médias de teste T. Mas eu poderia fazer esses cálculos também para correlação, para outros tipos de teste T, para ANOVA, para regressão múltipla, para outros testes, para Q quadrado. Então, baseado no seu delineamento experimental, você vai poder escolher aqui o teste estatístico de acordo com o seu desenho de estudo e realizar os cálculos para descobrir qual N necessário para o seu estudo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse tutorial e que ele possa ajudá-los futuramente no cálculo amostral dos estudos que vocês vierem a realizar.